por onde eu começo para trabalhar com cinema e ser um profissional, se tornar um profissional do audiovisual? Meu nome é Kessia Ferreira, eu sou cineasta, produtora audiovisual e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês para que você possa furar essa bolha do cinema, né, e se tornar um profissional do audiovisual. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender é que o cinema, ele é um pequeno pedaço do grande mundo do audiovisual, que o audiovisual, ele é tudo que é a junção, né, do vídeo e do áudio. Então, o audiovisual é produção de vídeos, de filmes, de todo esse conteúdo que é disponibilizado, que a gente pode assistir, ouvir e consumir em qualquer gadget, seja no cinema, seja na TV, seja no celular. Então, tudo isso é o mundo do audiovisual. E o que é o cinema? O cinema é esse pequeno pedaço de produções feitas para serem exibidas na telona, serem exibidas dentro do cinema. Então, é o sonho de muitas pessoas trabalhar com cinema especificamente, mas hoje acredito que já tem extrapolado, né, até essa vontade para outras áreas, como as séries, as grandes produções. Elas estão num momento diferenciado em que a gente pode entender que o cinema, essa magia do cinema, essas grandes produções, o tempo despendido, né, na produção de um filme, hoje está se transportando também para outros formatos, como as novelas, como as séries. Trabalhar com cinema hoje é possível, é real, e você vai descobrir que dentro do audiovisual existe uma gama gigante de possibilidades de trabalhar com cinema e audiovisual, que hoje a gente diferencia, né, essas duas áreas, mas na verdade o cinema está dentro desse grande mundo do audiovisual. Então, a primeira coisa, acho que você tem que entender é esse mercado. Então, dentro do mercado do cinema, especificamente, tem duas grandes vertentes que a gente pode pensar quando você pensa assim, que eu quero trabalhar com cinema. Uma delas é você trabalhar como prestador de serviço. Você pode simplesmente fazer um curso de capacitação em alguma área, né? Seja em roteiro, em fotografia, em direção de arte, som, câmera, enfim, você pode se especializar em algo, fazer, né, se tornar esse profissional que pode ser contratado por produtoras para trabalhar dentro de filmes, de séries, enfim, não só no cinema, mas em qualquer área, né, do audiovisual. Então, como prestador de serviço, você tem essa possibilidade. Outra possibilidade é você ser um produtor independente, você ser criador de conteúdo, você ter uma produtora, você produzir seus próprios conteúdos. Você pode fazer isso sendo tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, né? Lá na Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela permite que você faça seu registro, se torne um profissional, né, do audiovisual. Tanto como pessoa física como pessoa jurídica, você pode registrar as obras audiovisuais que você vai criar, seja com o seu celular, com a sua câmera, com a sua equipe, ou você sozinho. O eu-equipe, né, que geralmente a pessoa que começa, ela mesma escreve, ela mesma dirige, ela mesma grava, edita e faz tudo acontecer. É possível, sim, é mais demorado, mas é possível. Mas você também tem essa possibilidade. E aí você pode registrar sua obra lá no Ancine, legalizar ela, deixar ela toda certinha, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Qual é a diferença, né? Kessia, mas eu preciso mesmo abrir uma empresa para poder registrar minhas obras na Ancine? Não, você não precisa. Porém, para você fazer parte do jogo do audiovisual, ser um agente junto à Ancine e fazer captação de verba para o seu filme em projetos maiores, aí sim você precisa ser uma empresa formalizada, que não seja MEI. Lembrando que MEI, ele é uma formalização de uma prestação de serviço de pessoa física. Então, MEI, ele não é considerado empresa para a Ancine. Então, tem que ser limitada, EIRELI, tem outras modalidades que não sejam MEI, que não seja pessoa física. Então, a partir do momento que você abre a sua empresa, você registra ela na Ancine, você pode registrar suas obras na Ancine, na sua empresa. E isso vai fazer com que você tenha uma pontuação dentro da Ancine e uns limites de captação, onde você pode participar de editais e captar determinados valores, dependendo do seu nível, do nível da sua empresa na Ancine. Dentro do cinema são essas possibilidades, né? Dentro do grande mundo do audiovisual, mais ou menos essa mesma vertente. Você pode ser um prestador de serviço, hoje em dia está muito em voga
você prestar serviço, por exemplo, para fazer lives, para fazer vídeos para as pessoas na internet. Você pode prestar serviço para produtoras, né? Produtoras que fazem publicidade, campanhas publicitárias, enfim, se você se especializa em edição, em fotografia, em áudio, enfim, você pode prestar serviço para outras produtoras e fazer dentro de diversas áreas de prestação de serviço. Ou você também pode ser um produtor independente e falar, eu vou ter uma produtora e dentro da minha produtora eu vou fazer todo o processo, ou eu posso fazer partes do processo. Uma coisa que não é muito popularizada aqui no Brasil é que essa criação de um projeto, vamos dar, por exemplo, uma série, né? A produção de uma série, ela tem diversas fases e a mesma produtora pode não necessariamente fazer todas essas fases. Então, às vezes, a fase inicial, que a gente chama de desenvolvimento, é uma fase que exige certos tipos de profissionais e certos tipos de habilidades. Então, nos Estados Unidos é mais popular você ter produtoras de desenvolvimento, que é aquelas que têm as ideias, desenvolvem os roteiros, desenvolvem os projetos e faz a apresentação desses projetos para o mercado. Isso não tem, é um mercado que ainda está crescendo no Brasil, então é uma possibilidade também de você ter esse tipo de produtora que faz isso, e isso não exige muito, né? Se você tem ideias, você mesmo pode escrever, roteirizar, criar os projetos e vendê-los. Você tem outro tipo de produtora, que é a produtora que faz a produção mesmo, né? Está em contato com os players, né? Com os canais, então ela pega o projeto, ela geralmente compra um projeto de uma outra produtora, vende para o canal e ela mesma produz, ela faz a captação de verba e ela contrata a equipe, faz a parte da produção. Tem outras empresas que são dedicadas à pós-produção, que aí é aquela produtora que tem as ilhas de edição, que tem os profissionais de edição e fazem colorização, fazem, enfim, toda a parte de pós-produção. Tem produtoras dedicadas à parte de pós-produção mais em som, que faz mixagem, que faz, né, a equalização dos sons, que faz Foley, que faz tudo que envolve desenho de som também é muito específico, né? Tem produtoras que fazem só isso. Tem produtoras especializadas em, por exemplo, acessibilidade, que fazem legendas, audiodescrição, que fazem libras, enfim, todo o pacote de acessibilidade. Então tem produtoras dedicadas a isso, também é uma habilidade específica. Tem as distribuidoras, né, que pegam os projetos prontos ou em andamento, mas que se responsabilizam pela distribuição, como é que isso vai ser colocado no mercado. Tem outros players, né, que a gente chama de players, que são os canais, que são as plataformas de streaming, que também é um outro mercado. E tem as salas de exibição, né, que são os cinemas, então também é possível, também é uma área que é pouco abrangente, pouco explorada ainda no mercado. Então, todos esses agentes, você pode trabalhar sendo esses agentes ou trabalhando com esses agentes. Então, você primeiro precisa ter essa noção do todo do mercado para você entender onde você pode se encaixar, porque a gente pensa que tem uma limitação muito grande. As pessoas só querem estar no set, né? No set de gravações. Eu quero estar lá no set de gravações, mas existe toda uma cadeia que é muito mais abrangente, que tem muito mais pessoas trabalhando, que tem espaço para todo mundo, né? Então eu tive toda essa noção do que é o mundo do cinema e do audiovisual. Só que eu sou estudante, né? Acabei de sair do ensino médio, vou fazer faculdade, ou então tô em outra profissão e meu sonho sempre foi trabalhar com cinema, com audiovisual. Ninguém fala meu sonho é trabalhar com audiovisual, né? Sempre meu sonho é trabalhar com cinema, né? Cinema é uma pequena parte do audiovisual, né? E que existem coisas muito incríveis sendo produzidas dentro do mundo do audiovisual, então se você entendeu direitinho, você já viu que não é só o cinema, mas que existe um mundo muito legal para além do cinema, que é o mundo do audiovisual, né? Então e aí eu quero entrar nessa área e como que eu começo? Por onde eu começo? Uma das formas mais tradicionais que as pessoas escolhem, né, é fazer uma formação, uma graduação em cinema.
Eu, particularmente, digo que as pessoas que eu indico fazer uma formação em cinema são para profissões muito específicas. É assim, se você realmente quer ser diretor, ou você quer ser cineasta, ou você quer ser crítico de cinema, assim, existe uma limitação muito grande dos cursos de cinema atualmente, que eles são muito teóricos. Você vai estudar muito mais história do cinema, você vai estudar muito mais dentro de uma perspectiva teórica e histórica, esse conteúdo, e muito mais do que a prática. Isso, e eu também digo assim, geralmente nos meus conteúdos, que você não precisa se formar em cinema para trabalhar com cinema. Em grande parte, eu arrisco dizer que, dentro da minha experiência e nas produções que eu já trabalhei, mais de 90% das pessoas não são formadas em cinema. E, assim, tem produções que nenhuma pessoa foi formada em cinema. Por quê? Porque é uma formação que geralmente não está perto das cidades das pessoas. Geralmente tem, sei lá, no Rio, em São Paulo, em Pernambuco, Recife, em Fortaleza. Então, assim, são lugares específicos que tem polos que tem esses cursos de cinema. E então não é muito fácil, acessível você fazer uma formação em cinema, e provavelmente você vai sair de lá e isso não vai ser suficiente para você entrar no mercado. Não é isso que vai garantir a sua entrada dentro do mercado para trabalhar com cinema, a formação em cinema. Isso no âmbito, assim, dentro do Brasil. Fora do Brasil é a mesma coisa. Eu já trabalhei, né, na produção de um grande reality show. Conheço pessoas dentro desse reality que trabalharam em várias outras produções e em via de regra, as pessoas não são formadas em cinema. Porque o que acontece é que quem trabalha dentro do cinema, dentro da produção audiovisual, esse mundo, esse conjunto de pessoas, são pessoas com habilidades totalmente diferentes, diversas. Você tem desde o cozinheiro, do segurança, do técnico de som, do roteirista. São pessoas que têm habilidades do ator, são habilidades completamente diferentes. O que eles têm em comum? Qual que é Kessia, mas eu quero trabalhar com várias funções ou qualquer função. O que eles têm em comum? Isso que eles têm em comum é o que a faculdade não ensina, é o que em curso nenhum se ensina. O que é que faz a pessoa ser um profissional? Isso aí, curso nenhum ensina isso. Então, isso é o pulo do gato, isso é o que falta. E essa coisa em comum, esse conjunto de habilidades que a pessoa, para trabalhar com cinema ou produção audiovisual, precisa ter, que faz dele esse profissional do cinema e do audiovisual. Aquele profissional que eu penso, nossa, eu vou contratar porque eu confio naquela pessoa. Essa confiança na pessoa é que você enxerga nessa pessoa esse conjunto de habilidades específica, né? Que não se aprende, só se aprende, vamos dizer assim, na prática. Você, dentro de um set de filmagem, quando você entende toda a engrenagem, é que você começa a entender como as coisas funcionam, e essa habilidade é que se te torna um profissional de cinema e do audiovisual. E é essa habilidade que eu quero que você tenha. E como é que eu tenho essa habilidade? Ou você estando dentro de um set de filmagem, ou você convivendo com profissionais do audiovisual, você criando um networking que possa te colocar dentro desse ambiente. São anos e anos e anos de experiência. Eu tenho 14 anos de experiências dentro do mercado audiovisual. Então, não é do dia para a noite, não é num curso que você vai, em qualquer curso, aliás, que você vai encontrar, mas são elementos que, se você ficar desenvolver essas habilidades, você vai ser a pessoa com que as pessoas vão lembrar de você. Vão lembrar de você por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Então, isso que vai fazer o seu networking funcionar. Não adianta nada você conhecer pessoas que possam te dar um emprego, mas você não é lembrado como um profissional do audiovisual. Você é lembrado como aquela pessoa ali que fez aquele trabalho, mas você não, nossa, aquela pessoa tem um perfil. Sabe essa coisa de ter o perfil?
Isso não é uma coisa que é ensinado na faculdade, não é ensinado na maioria dos cursos. Dentro dos cursos você é ensinado a técnica. Como fazer, tipo, diretor de fotografia, como fazer a foto. Mas não é só isso, né, que faz você ser parte dessas equipes, ser parte dessa bolha. Por que chamam o audiovisual da bolha? A bolha do audiovisual, essa bolha é impenetrável. Por quê? Você tem que entender que o cinema, que uma equipe, ela é como um relógio, certo? O que acontece? Ela tem que ter uma precisão máxima. Os horários, eles são horários assim cravados. Começa 8 horas? Começa 8 horas. 8 horas tem que estar começando, não é eu cheguei 8 horas. Eu cheguei uns 10 minutos antes, eu me inteirei já do que está acontecendo, e quando der 8 horas é o começo, começou o trabalho. E essa visão é que as pessoas não entendem, não conseguem perceber. Uma das analogias que eu posso fazer é quando o relógio, que sempre eu vou usar isso, né? Então, o relógio é o quê? São várias engrenagens, várias peças que elas têm que trabalhar de forma síncrona, organizada, e dentro de um compasso correto e perfeito para que ele consiga marcar a hora certinha. Então o cinema é isso, é você saber que você faz parte de uma engrenagem, que todas essas peças elas têm uma função específica, que ela tem que ser executada dentro de determinado tempo, dentro de determinado ambiente, da forma correta, para que todas as outras peças se desenvolvam também, desenvolvam o trabalho delas, e que todas aquelas peças trabalhando junto conseguem ter um resultado perfeito. Isso é o cenário do audiovisual, do cinema. Quem trabalha com cinema entende isso. Entende que você faz parte dessa engrenagem, que você é importante, que você precisa, que o seu atraso vai causar o atraso do todo, né? De todo o sistema. Imagina, como um relógio. Entrou um pinguinho de areia em uma das engrenagens ali, parou uma engrenagem só, mas você atrapalhou todo o restante e a hora vai sair uma hora errada, certo? É a mesma coisa dentro do cinema e do audiovisual. Se um motorista acordou atrasado, que é o motorista da van que vai levar os atores para o set de filmagem, o set de filmagem tá todinho lá, mas os atores ficaram para trás, estão atrasados. Você consegue começar a gravação no horário correto, se isso acontece? Então veja como são as coisas. Aí você fala assim, não, mas aí só quem é importante é o diretor, o ator? Não. O motorista é tão importante quanto o diretor, o ator. A pontualidade, o comprometimento, o profissionalismo do motorista em estar lá com a van pronta, com o carro com o tanque cheio, com a van limpa, organizada, 10 minutos antes do horário marcado, para que as pessoas possam entrar nessa van e a van saia no horário certo, chegue no local da gravação no horário certo, é tão importante quanto as habilidades extraordinárias do diretor de fotografia, que vai fazer uma fotografia foda pro filme. Entende? Então, todos são importantes e todos precisam entender que fazem parte dessa grande engrenagem que é essa equipe que foi montada para fazer aquele determinado trabalho, naquele específico momento, naquele específico tempo, certo? Mas como que os produtores, as pessoas que podem te contratar, vão saber que você tem essas habilidades? Ou você mesmo, né? Como é que, Kessia, eu não quero ser contratada, eu quero eu mesmo ser um profissional do audiovisual, um produtor independente. Que habilidades é essa? Como que eu vou começar? Como eu vou me inserir? Enfim, primeiramente, eu vou te mostrar todas as possibilidades de você trabalhar com audiovisual, assim, todas as possibilidades de você entrar dentro do mercado, né? Como prestador de serviço, como é que você vai se apresentar? Primeiramente, você vai fazer currículo, né? Eu não tenho QI ainda, eu preciso fazer um currículo. A pessoa me pede um currículo. Você vai fazer o seu currículo normal, aquele que você tem aí na sua casa, com seu nome, endereço, telefone.
algumas experiências, você coloca algumas experiências que você teve com audiovisual. Não se esqueça de, se você está pleiteando uma vaga para trabalhar com audiovisual, coloque coisas relacionadas ao audiovisual, né? Isso é muito importante. Então, se você já fez algum curta sozinho, se você já fez algum filme, se fez parte da equipe de algum colega que fez algum filme, se você fez alguma coisa na sua escola, enfim, coloque quais são essas funções que você fez parte dentro desses projetos pequenos. E por isso que eu sempre falo, você quer trabalhar com audiovisual, comece fazendo seus próprios curta-metragens, porque é com eles que você vai conseguir ter, primeiramente, currículo, experiência, enfim, um portfólio, né? Porque muito mais do que um currículo, um portfólio, ele pode demonstrar que você tem muito mais habilidades avançadas, né? Para se tornar um profissional do audiovisual. Então, e lá dentro do seu currículo, coloque o nome do filme que você participou, né? E qual foi a função que você fez. Trabalhei como assistente de câmera, como produtor de set, como... Enfim, isso vai listar, né? Depois de conhecer todas as funções, né? Então, antes do currículo, antes de mais nada, entre no Google aí, pesquise todas as funções que tem no audiovisual, veja quais se encaixa aí com você e tente fazer executar elas em filmes dos seus colegas e coloque isso dentro do seu currículo, né? Isso é a forma mais simples de você já ter um currículo mais alinhado com a parte de produção audiovisual, sem deixar de colocar que você está disponível para você se deslocar, né? Você pode se deslocar para outras cidades, isso é muito bom, porque geralmente as produções exigem isso, né? As produções exigem, algumas funções exigem que você dirija, é legal também se você dirige. Uma outra forma mais legal e mais, se você trabalha, por exemplo, com edição, fotografia, é você fazer um Reels, né? Um currículo em vídeo. É muito usado, é muito interessante e basicamente você vai colocar todas as produções que você fez parte, que você trabalhou dentro de um vídeo. Vai colocar os letterings lá, os nomes, a sua função e os pedacinhos dos vídeos. Principalmente daqueles que você mais fez parte. Eu fiz aquele cenário, daí você mostra o videozinho e não precisa ser do filme final, pode ser de um making of que você mesmo fez. Então, a gente fez um filme aqui, né, aqui em casa, na minha casa, eu mesmo e meus amigos fizemos um curta-metragem. E aí eu montei esse cenário, daí eu pego meu celular e faço um making of, faço umas imagens, uns closes, umas imagens mais abertas, enfim. Faz isso e pronto, faz aquele clipezinho, né, daquele cenário, coloca lá, né, direção de arte, coloca seu nome do filme, pronto. O formato, né, você vai colocar o nome da obra. Obra, gente, que eu falo se é filme, se é série, entendeu? Independente do que seja, né, da obra audiovisual, você coloca o nome, depois você vai colocar o formato, se é curta, se é filme, se é série, se é, enfim, o que seja, a duração, né, a quantidade de minutos, e depois você coloca o que você fez, né, qual a sua função lá naquela obra. Outra forma de você fazer, que é muito usada, é você criar uma página na internet, né, você pode criar páginas gratuitamente na internet, e aí você cria essa página na internet com as suas habilidades, né, com a sua foto, um pouco da sua história, as produções que você fez parte, o que você já produziu independente, o que você já produziu trabalhando no filme, na obra de outras pessoas. Coloque isso numa página porque é muito fácil, muito divertido. Você só manda o link para a pessoa, cria lá um QR Code para a pessoa às vezes acessar e mandar para a página. Uma forma super fácil das pessoas conhecerem mais o seu trabalho e você poder divulgar aí as suas habilidades para as pessoas, qualquer pessoa, né? Ou, se você não tem familiaridade nenhuma em se fazer uma página na internet, crie redes sociais preparadas para receber um possível contratante ou um possível cliente. Coloque lá nas suas redes sociais, mesma coisa, making of, fotos, vídeos, conteúdos feitos durante a produção, mostrando o que você fez, qual é a sua área. Então é muito importante você documentar, né, durante o seu trabalho,
poste nas suas redes sociais, sempre deixando claro, gente, coloque o nome da obra, coloque o formato da obra, a duração, se possível o link, né, para a pessoa acessar aquela obra e a sua função, nome artístico e a sua função no projeto. É muito importante você deixar claro para a pessoa qual é essa obra que você fez parte. Então, use e abuse das suas redes sociais organizada. Lá nos destaques coloque, né, um pouco sobre a sua história, um pouco sobre as suas formações, o que cursos você fez, um pouco sobre a sua experiência, né, em diversas obras audiovisuais, um pouco sobre as suas próprias criações, certeza que você já tem ideias, você tem roteiros aí, coloque um pouco sobre isso. E no seu feed, coloque sobre a sua, né, assim, as suas experiências aí, de forma organizada. E as pessoas hoje estão utilizando muito as redes sociais para contratar pessoas, né? Então, se você está lá nas redes sociais e tem tudo sobre a sua vida, sua aspiração de produtor audiovisual, de profissional do audiovisual, tem que estar lá e é importante. Você pode conseguir muitas coisas se preparando, né, para divulgar as suas redes sociais. E talvez a forma mais eficaz de se conseguir um trabalho na produção audiovisual é o networking, né? Então, o networking ele vai até para além de todas essas outras formas, porque quando eu estou procurando um profissional do audiovisual, às vezes eu estou procurando isso para ontem ou para agora, uma coisa muito rápida. Então, a gente tem vários grupos, né, de produtores audiovisuais no Brasil, tanto regional, né, dentro da minha cidade, do estado, na minha macro-região e no país, né, as associações, enfim. E quando a gente precisa, eu mando uma mensagem, gente, preciso de tal profissional. E as pessoas indicam. Então, o que isso quer dizer? Ah, Kessia, mas eu moro aqui no interior do Tocantins, né? Como eu moro no Tocantins, vamos dizer que eu moro lá no Bico do Papagaio. Então, como que eu faço? Eu já contratei pessoas que moram no Bico do Papagaio, mas como? As pessoas entram em contato, gente. Quem não é visto não é lembrado. Então, independente de onde você mora, de qual cidade você mora, hoje a gente contrata pessoas de qualquer lugar no Brasil, qualquer lugar onde você esteja, porque um bom profissional a gente busca ele, né, onde ele estiver. Então, qual que é a dica que eu dou para você fazer networking? Primeiramente, conheça todas as produtoras audiovisuais da sua cidade. Entre em contato com elas, vá conhecer a estrutura, no que elas são especializadas, ofereça ajuda a você, né? Tipo, olha, eu tenho essa habilidade, se você quiser eu posso ajudar, ofereça gratuitamente, né? Faça algumas coisas em conjunto, se você tiver algum tempo extra, faça em conjunto alguns projetos, enfim. Se envolva de alguma forma com essas produtoras locais, primeira coisa. Se você puder, se você não mora numa capital, aí você vai procurar as produtoras também das capitais. Você vai procurar saber o que está sendo produzido, quem que é esse cenário, né, de produção audiovisual na sua cidade, no seu estado, nas cidades ao redor da sua cidade. E conhecer pessoas. Networking não é só você chegar e me contrata, pedir currículo. Não, é você conhecer outros profissionais. Às vezes um profissional indica outro profissional. Então, aí você vai falar pra mim, Kessia, não tem nada na minha cidade. Então, ótimo, você vai ser o pioneiro, você vai ser o primeiro, né? Se tem muita gente, ótimo, porque você vai conhecer muita gente e você tem muitas possibilidades. Mas se não tem, comece, você vai ser o primeiro, você vai começar aí talvez uma história muito, muito bonita aí da sua cidade e da sua história dentro da produção audiovisual, dentro da sua cidade. Então, comece se preparando. Como que eu me preparo? Kessia, só tem eu. Então tá. Só tem eu dentro da cidade, eu não tenho muitas habilidades, né? Então, o que você pode ser dentro da sua cidade? Você pode ser esse ponto de referência. Quando as pessoas falam de cinema, vai lembrar de você. O que uma pessoa, um profissional do cinema, ele deve saber dentro da sua cidade, né? Ele tem que conhecer, ou pelo menos saber, né? Quem que é o secretário de cultura? Se tem uma secretaria de cultura da cidade? Quem são
os fazedores de cultura, né? Assim, outros músicos, artesãos, enfim, estar nesse meio, né? De conhecer essas pessoas que fazem e você participar, né? Participar de reuniões, ser visto. Outra coisa que você pode fazer às vezes a sua cidade tem pontos turísticos, né? Listar esses pontos turísticos, porque produções audiovisuais elas adoram lugares novos, looks novos, né, assim, de cidades. Então, liste, nossa, aqui tem uma cachoeira, aqui tem um canyon, aqui tem um rio. Todas essas belezas naturais ou até não naturais também, elas podem ser cenários de filmes. Então, se você conhece, você lista. Quando você conversa com outras pessoas, você vai para algum evento e você fala, olha, tem isso na minha cidade. Às vezes tem outra pessoa que tem um filme que vai caber certinho com aquilo. Então, essa conversa acontece entre os produtores demais. Então, se você é essa pessoa que tem o conhecimento, eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu moro no Tocantins e aqui tem o Jalapão, que é um lugar lindo, maravilhoso. Mas tem outros lugares lindos e maravilhosos, os quais eu conheço. E eu falei, nossa, esse lugar aqui é maravilhoso, daria para fazer uma série aqui. E eu apresentei esse lugar para uma produtora e a produtora gostou e a gente veio produzir uma série com esse cenário específico. Então você pode fazer isso na sua cidade. Descubra os lugares interessantes da sua cidade, né? Belezas naturais ou não também, mas lugares que são diferentes, você fala, poxa, fotografe, pegue o máximo de informações, quem é essa pessoa responsável por esse lugar, enfim. Faça esse catálogo, ande com esse catálogo debaixo do braço que você pode levar grandes produções para sua cidade. Outra coisa também é você fazer uma produção de casting, né, assim, de elenco. Você pode também conhecer várias pessoas. Ah, eu quero ser ator. Liste essas pessoas, tire foto dessas pessoas de rosto e corpo e você, se vier alguma produção para sua cidade, você, olha, conheço várias pessoas interessadas e tal, e você já vai ser esse ponto, né, entre a produtora e a população local. Então, isso também é uma outra atividade muito legal, muito boa e que sempre é necessária nas produções, né? Sempre precisa de um figurante, de um ator local, enfim. Sempre quando a produção vai para uma cidade nova, eles contratam pessoas locais. E fornecedores em geral, né? Então, se eu vou gravar na sua cidade, eu vou precisar de motorista, faxineiro, de segurança, cozinheiras, enfim, pessoas que dão suporte, né? Dentro do ambiente da nossa área de trabalho. Então, você também pode angariar essas pessoas, conhecer pessoas e trazer essas pessoas para a produção. Então veja que para trabalhar com produção audiovisual você não precisa fazer vou me descambrar para Cuba para fazer o melhor curso de cinema que existe aí na face da terra. Não, você pode ser uma ótima cozinheira e a cozinheira que trabalha com produção audiovisual não é uma cozinheira normal, porque ela faz, por exemplo, comida para uma grande quantidade de pessoas, num volume assim acelerado, uma produção que tem horário e tem particularidades, assim, né? Porque você não tem só, por exemplo, café da manhã, almoço e uma janta, você tem as manutenções, você é um catering, você é um fornecedor. Você tem que fazer um café, o café tem que estar bom o dia inteiro lá tá trocando as coisas de café, levar uma fruta, levar um biscoito. Aí um dia que tá mais quente faz uma comida assim, um dia que tá mais frio faz uma comida assada. Entender a dinâmica do set, entender o que o set precisa é importante. Então esse é um exemplo dos inúmeros assim que a gente pode dar para quem trabalha com produção audiovisual. Basicamente são essas formas, né? Ou isso tudo como prestador de serviço, e indo para o lado do produtor independente, você fala, não, Cassie, eu não quero prestar serviço para ninguém, nenhuma produtora, enfim, eu quero eu mesmo criar meus conteúdos. Você pode fazer isso também, Exige mais habilidades, porque se você quer começar, você quer ter a produtora, você tem que lembrar que a produção audiovisual exige várias funções, então algumas das funções você vai ter que englobar, como, né, ou contratar, ou ter essa habilidade de agregar pessoas. Você pode agregar um roteirista, não, então eu quero ser o dono da produtora, né?
Vou contratar um roteirista, contratar assim, vou agregar, porque você não tem dinheiro no começo, né? Vou agregar essa pessoa, um que quer ser diretor, um que quer ser câmera, eu vou agregar essas pessoas e a gente vai começar a fazer algumas produções de guerrilha. Produção de guerrilha é quando você não tem dinheiro, você vai fazer alguma coisa sem dinheiro. É assim que a gente começa, né? E assim, você fazer um curta, é possível você fazer um curta sem dinheiro, fazendo guerrilha, que também eu posso no outro vídeo ensinar como é que faz. Mas é uma coisa muito intuitiva, né? Mas existem formas de você fazer sem perder o seu tempo, deixar as pessoas perder tempo, porque tempo é dinheiro. Mas você tem um caminho dos editais, né? Tem os caminhos do fomento, né? Das políticas públicas ou do incentivo direto, que tem dinheiro direto vindo de canais, de outros players que podem aportar verba dentro do seu projeto, mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então, comece pelo começo. Comece a trabalhar com produção audiovisual, entendendo o que é o cinema, o que é o audiovisual. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre formações. Se você, acabei de sair da faculdade ou então sou de outra área, quero trabalhar com cinema e quero fazer uma formação, que é isso. Então decidi que ou eu vou fazer uma faculdade, um tecnólogo, um técnico, o que eu faço? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Até lá!